Castro sonhava com sabores. Desde criança, ele se via cercado por aromas e temperos, imaginando combinações que poderiam surpreender o paladar. Imaginava texturas, aromas a misturarem-se em perfeita harmonia. Cada especiaria, cada ingrediente, tinha um papel crucial em sua mente criativa. A sua tela não era uma página ou um ecrã, mas um prato. A sua arte, comida. Ele via a culinária como uma forma de expressão, uma maneira de contar histórias através dos sabores. O Castro ansiava por ser chefe de cozinha, o melhor que o mundo alguma vez viu. Ele queria criar pratos que não só alimentassem, mas que também emocionassem. Devorava livros de culinária como se fossem romances. A sua mente, uma tigela a misturar técnicas e inspirações. Cada página virada era uma nova descoberta, uma nova técnica para experimentar. Experimentava na sua pequena cozinha, enchendo o seu pequeno apartamento com o cheiro a especiarias e molhos a ferver. Ele passava horas a fio testando receitas, ajustando temperos, buscando a perfeição. As suas criações nem sempre eram perfeitas, por vezes demasiado salgadas, por vezes com uma textura estranha. Mas ele sabia que cada erro era uma oportunidade de aprender e melhorar. Mas cada garfada era um passo em direção ao seu sonho. Cada prato bem-sucedido era uma vitória, um sinal de que ele estava no caminho certo. Cada falha, uma lição aprendida. Ele anotava meticulosamente cada ajuste necessário, cada melhoria possível, determinado a não repetir os mesmos erros. O Castro sabia que o caminho a percorrer era longo e árduo. As noites eram muitas vezes passadas em claro, aperfeiçoando técnicas e criando novas receitas. Desde os 12 anos, quando perdeu os pais num assalto em casa, Castro vive sozinho. Abraçou o desafio, impulsionado pela paixão e por uma fome de grandeza culinária. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas estava disposto a enfrentar cada obstáculo. Estava determinado a transformar os seus sonhos numa realidade deliciosa. E assim, com cada prato, ele se aproximava mais do seu objetivo, um passo de cada vez, com amor e dedicação. A escola era uma tarefa necessária. O Castro destacava-se nas aulas, especialmente em inglês, para sua própria surpresa. Preferia a linguagem da comida, a poesia de um molho perfeitamente equilibrado. Ainda assim, sabia que a educação era importante. Uma rede de segurança na sua escalada para o estrelato culinário. Depois da escola, trocava o uniforme por um avental num café local. Aquele tasco era muito diferente das suas aspirações culinárias, mas pagava as contas. Aprendeu a navegar no caos de uma cozinha movimentada, aperfeiçoando as suas capacidades com a faca e dominando a arte do multitarefas. O Castro regressava ao seu apartamento vazio todas as noites, exausto, mas eufórico. Agarrava-se ao pouco tempo que tinha antes de dormir para estudar receitas, esboçar ideias de empratamento e perder-se no mundo da gastronomia. Sabia que cada sacrifício era um investimento no seu futuro. Meu, arrasaste outra vez no teste de inglês. Castro olhou para o papel com um sorriso tímido, orgulhoso do seu esforço. Ele sempre se destacava nas aulas de inglês, mas nunca esperava tanto reconhecimento. O Marco, o melhor amigo do Castro, deu-lhe uma palmada nas costas, quase o deixando sem fôlego. Sabes que és o nosso gênio, certo? Disse Marco, rindo. Sim, resmungou o Castro, mais focado na panela de molho de tomate a ferver no fogão do que nos seus feitos académicos. Cozinhar era a sua verdadeira paixão, uma forma de escapar do stress escolar. Sabes o que isso significa, certo? Marco perguntou, com um brilho travesso nos olhos. O Ricardo, o companheiro inseparável do Marco, sorriu marotamente. A aposta ainda está de pé, lembrou ele, com um tom de voz que sugeria que algo grande estava por vir. A aposta ainda está de pé. Castro suspirou, lembrando-se do acordo que fizeram semanas atrás. O Castro gemeu. A aposta.
Ele sabia que não tinha como escapar dessa. Os seus amigos, na sua infinita sabedoria, tinham decidido que quem tivesse a nota mais alta no teste de inglês tinha de convidar a Liliana para sair, a bruxa residente da escola. Era uma brincadeira que tinha começado inocentemente, mas agora parecia um desafio monumental. A Liliana, com as suas roupas pretas, maquilhagem escura e olhar penetrante, intimidava a maioria dos seus colegas. O Castro achava-a intrigante. Ele sempre se perguntava o que se escondia por trás daquela fachada sombria. "Vá lá, pá", insistiu o mago. "É só um encontro. Além disso, quem sabe, talvez ela seja mais legal do que parece", acrescentou, tentando animar o amigo. "O que é que pode correr mal?", Ricardo perguntou rindo. "Afinal, é só um jantar", disse ele, piscando o olho. Mal sabiam eles que o Castro já estava a imaginar um jantar romântico a dois, com as suas capacidades culinárias em plena exibição. Ele sonhava em impressionar Liliana com um prato especial, algo que mostrasse o seu verdadeiro eu. Talvez, pensou ele, este encontro pudesse ser o início de algo inesperado e maravilhoso. A Liliana foi ao encontro de Castro no final das aulas, atrás da escola. Os amigos de Castro filmavam e riam-se, divertidos com a situação. "Diz o que queres. Tenho mais que fazer", disse Liliana, irritada, com os olhos penetrantes. Castro ajoelhou-se, como num anime, e disse: "Por favor, namora comigo." Os amigos de Castro riram-se ainda mais, pois ele tinha-se enganado. Era um encontro, não um pedido de namoro. Liliana, mexendo os seus cabelos longos, perguntou com uma voz ameaçadora: "Diz-me, por que queres namorar comigo?" Castro, olhando para ela, encantou-se e, sem querer, gritou: "És tão maravilhosa e perfeita, e esses olhos são tão belos." Os amigos de Castro riram-se ainda mais, mas, para surpresa de todos, Liliana aceitou namorar com Castro e marcou um encontro. Ela ainda disse que não gostava de atrasos. Os amigos de Castro ficaram espantados e caíram de lado, como num anime. No sábado seguinte, o Castro esperava, nervoso, em frente ao prédio da Liliana. Tinha preparado um cesto de piquenique cheio das suas mais recentes criações culinárias, com o coração a bater forte, numa mistura de excitação e apreensão. A Liliana apareceu, com a sua indumentária escura habitual substituída por um vestido preto simples. O seu rosto estava pálido, os seus olhos vermelhos. Ele reparou numa nódoa negra recente no pulso dela, mal disfarçada pela manga. Ela desviou rapidamente o olhar, com a sua confiança habitual a vacilar. Ele não a pressionou, mas sabia. Tinha ouvido rumores sobre a vida familiar da Liliana, sobre os problemas da mãe, sobre a escuridão que se agarrava a ela como uma sombra. Ele queria ser a sua luz, mesmo que fosse apenas por uma tarde. Depois do encontro breve e tenso no prédio da Liliana, lá foram eles para o piquenique tão esperado. O Castro, um verdadeiro cavalheiro, não mencionou a nódoa negra no braço dela, percebendo que há batalhas que se enfrentam melhor com apoio silencioso. "Olha, Liliana, prova lá estes pastéis de bacalhau que eu fiz. Espero que gostes", ofereceu o Castro com um sorriso terno. Os olhos da Liliana brilharam com uma mistura de suspeita e curiosidade. Hesitou, mas acabou por pagar num. "Estão bons. Foi a tua mãe que os fez?" A expressão do Castro suavizou-se. "Não, fui eu. Os meus pais morreram quando eu tinha 12 anos. A cara da Liliana entristeceu-se. "Desculpa, Castro." "Não faz mal", respondeu ele com doçura. "Todos temos as nossas histórias." Enquanto partilhavam os seus passados, formou-se entre eles uma ligação que transcendia as palavras. O Castro teve então uma ideia. Que tal irmos às festas populares? Os olhos da Liliana iluminaram-se e, em pouco tempo, estavam a passear pelas barraquinhas vibrantes e iluminadas. O Castro comprou-lhe uma fartura e ganhou-lhe um peluche de vampiro
numa barraca de jogos. A escuridão que normalmente envolvia a Liliana pareceu dissipar-se enquanto ela se ria no carrossel e nos barcos a remos, com o sorriso a aumentar a cada piada do Castro. Com o aproximar do fim do dia, voltaram ao prédio da Liliana. Ela virou-se para o Castro, com os olhos agora cheios de uma ternura que ele nunca tinha visto. Obrigada, Castro, por tudo. Antes que ele pudesse responder, ela inclinou-se e deu-lhe um beijo suave nos lábios. Foi um momento de pura ligação, sem palavras. De volta aos seus quartos, o Castro deitou-se na cama com um sorriso nos lábios. A Liliana, agarrada ao seu novo peluche de vampiro, adormeceu com uma expressão serena. Se quiserem ver mais deste romance a florescer, deixem um gosto e partilhem com os vossos amigos.